Olá, boa noite. E vamos aqui a essa live nessa segunda-feira com o professor e escritor Olivier. Ele que é professor formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela PUC de Minas Gerais. Eu sou Cibele Laurentino, sou escritora, poeta e apreciadora, divulgadora da nossa literatura, da literatura contemporânea. O professor Olivier já chegou aqui e a gente já vai convidá-lo. Vamos lá. Enviei o convite. Veja se você consegue aceitar para entrar na nossa live. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Bruna, Soraya, Rayane. Que maravilha tê-los aqui. Conseguiu visualizar o convite, Olivier? Se não conseguiu visualizar, você também pode solicitar para participar da live, tá certo? Ó, tô te convidando. Não sei se está chegando aí para você o convite. Chegando o convite, é só você clicar em aceitar. Vou tentar mais uma vez, tá bom? Pronto, só não está conseguindo participar. Olivier, precisa ser do aparelho celular, tá? Não esquece. Não consegue entrar por notebook, nem por tablet. Precisa ser realmente por um celular. Veja agora se consegue. Prontinho. Agora sim. Maravilha. Eu visualizei. Maravilha. Agora só dá uma clicadinha na frente do aparelho celular, porque aí sua câmera vai ser invertida. Tá. Pode clicar na tela. Isso. Não abriu ainda. Ainda não, deixa eu ver aqui a câmera. Isso. Veja se consegue. Dá um clique na tela. Você está na parte de cima, eu estou, teoricamente, aqui na parte de baixo Isso. e não estou conseguindo ainda. Você clicou na frente da sua tela? Sim, estou clicando agora na minha tela. E não. E não sei por quê. Tá vendo? Vou até te dar uma boa noite aqui, para você ver que eu já estou te vendo, você estou te vendo com clareza. Isso, maravilha. Mas a minha imagem aqui não está legal, não sei por quê. É porque a sua câmera está invertida, né? Ela está para o lado contrário. Então, para a gente. Ah, tá. Tá? Isso, Ok, agora sim. agora, perfeito. Quanta incompetência tecnológica. É é por isso, Sibeli, que eu te falei com você várias vezes, né? Que eu sou realmente do lado. O meu último avô ainda era Neandertal ainda. Mas vamos lá. Fica tranquilo, tá? Isso faz parte. Não é, Faz a parte? gente é obrigado a saber de tudo, né? Menos mal. Maravilha, deu super certo. Ok. Márcia, eu falei aqui um pouco resumidamente da sua bio, mas eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e para as pessoas que não te conhecem. Faz um breve resumo de quem é o professor Olivier. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer aí, né, Sibeli, pela nossa trajetória juntos. É uma trajetória ainda curta, mas já bem interessante, já sou seu admirador. Pois bem, o professor Olivier, nascido em 1955, Belo Horizontino, portanto, de Minas Gerais, né? Eu sou professor, sempre militei aí, trabalhando na área da língua portuguesa, da literatura, né?
Trabalhei sempre em escolas da rede pública, seja municipal, estadual, federal, e de vez em quando eu me arrisco a escrever alguma coisa, né? Eu gosto de pintura também, mas o que eu gosto mesmo é de ler e de escrever. A minha forma de sobrevivência é bem mesmo nessa trilha aí, né? De escrever especialmente. Que maravilha. E conta pra gente quando foi que surgiu esse escritor na sua vida, né? Você como professor de língua portuguesa, um estudioso, imagino que esteve presente em sala de aula aí por muitos anos. E quando é que você percebeu que tinha esse escritor que estava aí gritando em você, querendo vir para o mundo, compartilhar saberes, emoções? Sibeli, na verdade, essa minha relação com a escrita, ela antecede a, a escolha, a carreira de professor. Como o livro é uma autobiografia, né, romantizada e poetizada, eu até conto, né, uma historinha a respeito disso. Eu sempre tive uma identificação com essa coisa de escrever. Eu me lembro, ainda muito jovem, dos professores ficarem um pouco surpresos com as coisas que eu escrevia. Eu sentia muita dificuldade com os cálculos matemáticos, tudo que envolvia raciocínio e precisão era um sofrimento. Mas escrever, eu sempre me dei bem. Não quer dizer, não estou antecipando nada, nem dizer que eu me tornei um grande escritor, não. Mas eu sempre gostei muito, senti quase uma necessidade. Para te falar a verdade, em algumas ocasiões, eu posso dizer que escrever, para mim, em algumas situações, chegou a ser tão necessária, tá, como ir ao banheiro, sabe? Para você ver o grau de comprometimento mental e físico que a coisa te leva, né? Então, assim, mas em 2005, eu resolvi que as coisas que eu tinha podiam virar livro, né? E eu sempre comento, Sibeli, que nós, cada qual, né, descobre um dado momento, nossa intimidade maior com essa coisa de escrever. Mas duas coisas que eu sempre acho que motivam a gente virar escritor. Uma delas, você, na sua formação, né, escolar, acadêmica, você é obrigado a ler inúmeros autores, alguns realmente fantásticos, inatingíveis, sob qualquer tipo de, né, de comparação, mas você fica realmente deslumbrado com a capacidade que o ser humano de usar umas palavras tão perfeitas para descrever, né, o seu sentimento de mundo. Mas existe um outro lado também, em contrapartida, a gente lê muita coisa completamente indigna, que fere não só a língua portuguesa, confere também o bom senso, a maturidade. Não tem nada a ver com arte. Então, entre a porcaria completa, que também está no mercado disponível, está competindo com a gente, e paciência. E aqueles autores maravilhosos que você lê, né, e fica realmente maravilhado. Então, você fala, bom, eu consigo escrever um pouquinho melhor do que essa pessoa que está fazendo essa tentativa. Assim como eu também, se resolvesse viver de equações matemáticas, eu ia morrer de fome em breve, sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então, o que mexe, por exemplo, com equação química, qualquer coisa mais complicada do que seja você fazer balanceamento de uma equação química, eu acho aquilo, sabe, intemporal. Mas, enfim, há pessoas que navegam por aí tranquilamente, né? Então, Zibera, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem os extremos.
né? Que um te convida porque você pode se aproximar dos bons, aquele que não consegue realmente escrever bem. E olha que eu sempre convivi no meio de professores de língua portuguesa, pessoas com grande capacidade de leitura, né? E que isso não os levou a ter capacidade de escrita, de Sim, gostarem de escrever de próprio punho ou de redigir alguma coisa assim mais criativa. É uma coisa interessante, né? Então não tem muito a ver. Assim como a gente observa atualmente que há pessoas que com pouco grau até de instrução, né? Não tiveram uma vida acadêmica, não tiveram grandes convites para participar do banquete dos grandes escritores, escrevem muito bem. Então, isso é uma coisa muito mesmo da arte, de gostar. Não sei como foi o seu processo, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim, sabe? Então eu já falei demais, mas a verdade é que é isso, você se sente motivado, não só por aqueles que não conseguiram, obtiveram êxito, como aqueles que simplesmente sobraram, né? Sobraram, Deus abençoou com a ternura do dom mesmo. Aí, minha filha, não tem jeito, né? Não vamos maravilha. competir. Mas é bem esse, o caminho é bem esse. É, eu venho conversando com vários escritores aí no decorrer de quase 3 anos ou mais. E geralmente é sempre isso, né? Sempre os escritores, a opinião sempre difere muito pouco, mas se a maioria das pessoas tem esse mesmo processo. E é muito interessante ver essa importância que cada um sente, essa necessidade que cada um sente de expressão, né? E o mais interessante de tudo isso que cada um com sua voz narrativa, cada um com o seu jeito de explorar as palavras, o mundo, o seu universo, né? A sua visão de mundo. E o que é mais interessante ainda é que escrever, que é um ato tão solitário entre o autor e os seus atravessamentos, e o seu momento com o Word ou com o papel e a caneta, como o escritor se sentir mais confortável, a chegar a publicar, que é uma realização imensa, mas se o autor ele não está satisfeito totalmente, ele ainda quer mais, porque o mais interessante de tudo é encontrar esse público leitor, ou melhor, que esse público leitor lhe encontre. E é interessante que cada um tem o seu leitor. E tudo bem por isso, né? Porque nem todo leitor vai gostar do que Sibeli escreve, nem todo leitor vai gostar do que Olivier escreve, ou pode gostar dos dois estilos, das duas visões de mundo, ou não, né? E essa liberdade é maravilhosa, mas essa conquista para a gente é uma conquista constante, porque não é fácil a gente ser encontrado, ser visto, né? Em nosso país. E essa é uma das nossas maiores dificuldades e vontades. O que você me diz sobre Perfeito. isso, Olivier? Oh, Sibeli, eu concordo plenamente contigo. É bem por aí mesmo. E todos nós, acredito você também, nós tivemos pessoas na nossa pequena infância, adolescência, que despertaram um papel muito importante na vida da gente. Eu tive um tio que eu não me canso de buscar em que ele esteja, né, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, o tio Ulisses. Ele me disse várias vezes, assim, aos cutucões, e eu nunca esqueci, que o que faz o leiteiro feliz é o barulho do pão de boi. Você já deve conhecer essa expressão. Então, é dizer, olha, eu escrevo por esporte, escrevo porque eu gosto, que eu preciso extravasar. É, é isso também. Mas eu acho que a grande maioria, pelo menos, eu acredito que escreve para que alguém possa ler, né? É um dividir mesmo, a compartilhar de mundo
interessante, embora seja o processo todo, né? Algo, como você já colocou aí, muito solitário e por isso mesmo, às vezes, muito angustiante, porque você não tem muito jeito de alguém te ajudar. Alguns nós que você mesmo cria durante o processo, né, de elaboração de um poema, de um texto maior, de um livro. Então, as inquietações que a gente mesmo cria são tentáculos muito fortes para você conseguir dominar e fazer aquilo virar alguma coisa inteligível, que possa chegar a alguém, ao outro, né? Ao outro, de uma forma impactante, bonita, chocante, sei lá. Mas então eu acho que é uma coisa muito interessante, porque é algo que a gente produz mesmo, e precisa ser no silêncio das nossas inquietações, né? Mas é sempre imaginando que aquilo pode divertir alguém, né, de alguma Sim. forma. É interessante essa nossa profissão. Eu ainda não estou, como algumas pessoas, tanto quando alguém me chama de autor, eu até assusto assim, falei, quem? Porque eu não me vejo ainda como autor. Como eu não sobrevivo disso? E o mercado editorial, né, o mercado literário, no Brasil especialmente, ele vive de alguns fenômenos, né, isolados, certamente de muito mérito, claro, porque é uma batalha, né, muito grande você conseguir, né, realmente encontrar os seus leitores, né, porque as pessoas, há poucas pessoas que leem muito, né? E há muitas pessoas que leem pouco, ou nem consideram isso uma coisa muito importante. Eu me lembro, com meus alunos, especialmente, eu me lembro quando algum aluno, uma aluna, me dizia que não gostava de dançar, dizia, olha, você não sabe, você não imagina como isso é bom, você não tem a menor ideia. Mas eu conseguia conviver. Mas quando algum aluno usava de extrema sinceridade e me dizia que não gostava de ler, isso me estragava o dia, porque eu não conseguia achar um argumento suficientemente bom para dizer para ele o tanto que ele estava perdendo, né? O tanto que ele não estava construindo, né, um ponto de apoio maior, um tijolinho para ele ver o outro lado do muro, enfim, eu ficava realmente, sabe, muito, até um pouco deprimido, por não conseguir exercer o papel aí do psicólogo. Olha, você não sabe o que você está perdendo, mas enfim. Mas a minha história com o livro é uma, mas cada um tem, né? Então Cada um com sua história e você com a sua. cada um. Me conte agora sobre essa história, né, que você está aí lançando logo, logo. Compartilha com a gente como é que foi escrever essa obra. Tá. Vou mostrar a capinha dela aqui, ó. Deu Maravilha. para ver? Olha só que Olha. capa. Eu achei linda essa capa. Menina, essa capa Né? Eu quero que eu mesmo gostei fale, muito. eu quero que você me fale Oi? inicialmente da criação dessa capa, como é que foi, e esse título. Por que esse título? Tá. A capa foi uma coisa mais ou menos acidental. Como eu falei com você, eu gosto de pintar, Sim. né? E após fazer umas misturas, procurando ali um matiz, uma cor, uma nuance diferente, de um brilho, e eu deixei assim uma coisa ali no móvel. Depois eu olhei aquilo, né, que é uns restos de pintura. Isso aqui faz sentido. Eu virava assim, isso aqui faz o menor sentido. E cada vez que eu virava, eu via uma coisa diferente. Falei, olha, eu acho que ainda vou usar, né, isso aqui um dia. E não é que acabou virando, né?
a, Legal. a capa do livro. Então, foi assim, muito mesmo acidentalmente, foi uma boa coincidência, mas fruto da outra coisa que eu gosto de fazer, que é desenhar, que é pintar, né? Ana, que bacana. Eu não sabia dessa curiosidade que tinha sido criada por você, viu? Muito Pois é, foi assim que aconteceu. Eu me deparei com com aquela mistura de tinta e consegui ver alguns vultos de pessoas, né? Falei, bom, se não é o meu remédio que eu estou tomando, eu estou vendo, eu estou vendo ali um vulto de algumas pessoas e casa muito com o que eu estou escrevendo, porque o fechado para balanço, né? Obrigado pela pergunta. É como o próprio nome diz, né? Quando as empresas, as grandes corporações, não mesmo pegar a contabilidade, né? Se fecha em copas, fecha, tranca as portas e vão fazer aqueles acertos de contas. sim. Vão olhar ali os passivos, ativos, onde investir, onde não investir, aquela coisa que de vez em quando precisa fazer. Eu cheguei numa idade, né, em que eu senti essa necessidade de fazer esse balanço mesmo, sabe? Então eu precisei me fechar durante um período para fazer esse balanço. Então o nome do livro ele vem muito a propósito da minha experiência atual, que é mesmo de ver, né, aquelas coisas, sonhos, pessoas, ah, enfim, viagens, alegrias que vale a pena Sim. investir, né? E outras, né? Viagens, pessoas, caminhos que simplesmente, sabe, não funcionam mais. Está dando prejuízo à empresa. Aí eu falei, gente, está na hora de eu fazer o meu fechado para balanço. Aí eu aproveito, né, Sibeli? E aí, como eu sempre desejei trabalhar com poesia e com é, a narrativa mesmo, né? A prosa. Eu falei, gente, eu vou fazer uma mistura disso, né? Vou fazer uma têmpera. Eu vou misturar, né? Essas minhas reflexões. Então, o fechado para balanço, assim, eu vejo, tá? Pode ser que alguém falando, o autor falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou ter que respeitar. Claro. Mas, assim, é como eu sinto, né, Sibeli? Né, eu realmente, se tinha algumas coisas para falar, né, eu estou pedindo licença para fazer um tipo de abordagem, daí eu peço licença dela que me permita fazer, né, com escrúpulos algumas, trazer, né, à vida algumas coisas que já não existem, que são exatamente as minhas memórias, né? Eu faço um preâmbulo relativamente grande. Depois eu escrevo para o futuro, para um tempo em que eu já não estaria mais aqui, nem eu nem esse Sibeli, ninguém estaremos mais por aqui, né? E estou tentando ver quem estiver lá, né? Mais para frente. E aí, o mundo melhorou? Então, dentro dessa premissa, eu estou fazendo uma pergunta, algo do tipo assim, e aí, as coisas, o bem venceu, afinal de contas, eu aproveito, né, entre uma reflexão e outra, e conto algumas histórias divertidas, né, que aconteceram comigo, brinco com algumas situações que, na verdade, foram muito dramáticas, tento fazer piada com algumas situações, né, que passaram, mas ele não tem aquele rigor, sabe? Aquele rigor assim, autobiográfico, não. Sim. Eu vou escrevendo meio que no fluxo do meu jeito de escrever, que é uma prosa poética mesmo, onde eu vou fazendo algumas reflexões, e aí o que
talvez, né, Sibeli, para algumas pessoas não deu um impacto muito agradável, já que a morte é sempre um assunto meio proibido, eu falo muito da morte, né? Mas não como o oposto da vida, mas como algo que faz parte e muito da nossa vida. E se a gente se der conta disso, né, a gente tem obrigação de fazer coisas boas, sabe? O tempo é muito curto. Então, eu fico com um receio, assim, de repente, olha, daqui a pouco eu terei certamente algo parecido com demência, eu vou ficar muito velhinho, alguém vai falar assim, ei, tio, eu não vou conhecer mais. Eu estou a caminho dessa história toda. Mas enquanto isso não acontece, então eu resolvi, sabe, fazer todo esse lançamento. Acho que ficou uma coisa leve, né? Não, nada assim, sabe, para assustar, nada do tipo que você conhece a autora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Sim. Escreve lindamente sobre a morte, o processo, né? De, de cuidadosos para com o paciente. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando dessa coisa inevitável que nos diz a cada momento, a todos os dias, olha, você já viveu bem hoje? Você já pensou para casa hoje? Já fez o dever de casa hoje? O que você está fazendo? Né? É muito nessa linha. Nada de autoajuda, né? Quem sou eu? Mas o lance, a pegada, né? O livro é muito disso, sabe? É de tentar ver que tem algumas piadas sérias e que tem muita coisa trágica que você pode rir também, que não faz a menor diferença daqui a algum tempo, sabe? E eu aproveitei e gostei muito de ter feito. Eu espero, honestamente, que os leitores, pelo menos alguns também, se divirtam, né? É claro. Claro. Então a gente pode esperar desse livro que tem leveza, que tem um pouco de cômico também, Sim, tem seriedade, que tem moral, sim, tem perfeito. uma inspiração na realidade, pelo olhar de Olivier e de sua vida. E, nossa, você já disse tudo sobre, né? Perfeitamente. Você, com poucas palavras, olha o poder das palavras, Isabel, tá vendo? Nós que somos aí da nossa área, né? Nossa, Você não imagina quantas vezes eu fiquei uma manhã inteira desconfiado de que uma palavrinha que eu usei não era aquela, não era aquela danada, tinha outra melhor. Olha como é que você, com o seu poder de síntese e de experiência, já conseguiu, não é, dizer muito essa do que narrativa. é esse estão trazendo, né? Tem isso tudo. Eu tenho que mesclar, né, ao máximo, né? Porque a vida é isso, né? Esse mosaico mesmo, né? De sensações, de inspirações. A gente tem medo, a gente tem alegria demais às vezes, a gente tem muita tristeza, a gente tem muita saudade. Eu falo disso tudo. Todos esses, né? Esses chavões, todos esses pensamentos, todas essas ideias passam, né? Passam, e o leitor mais atento vai ver que eu não estou falando exatamente das minhas histórias, porque elas se parecem com inúmeras, né? Histórias que tem, sabe? É só que, às vezes, o autor, como ele se preocupa muito ali, né, no como dizer, Sim. ele vai talvez como mais vezes, né? É exatamente isso. Como a vida tem disso tudo, tem tragédia, tem comédia, tem comicidade, tem alegria, tem esperança, tem dias bons e maus. Eu procurei
juntar tudo isso, sabe? E o liame é a vida, sabe? Imagine como deve ser difícil você fazer uma biografia de pessoas. Eu estou até lendo agora, inclusive, uma biografia, mais uma, da Marilyn Monroe, né? Acho que deve ter umas 300 biografias, né? E a gente nunca sabe qual que é a mais correta. Então, a minha ideia não foi essa, não, sabe? Não foi juntar fatos, não. Foi realmente conversar, né, com pessoas que tenham acessibilidade. Eu, agora, a chave mestra mesmo, que eu tento fazer, não sei se eu vou conseguir, né? Mas é que as pessoas deviam escrever mais sobre si mesmas, sabe? É, Todo mundo tem uma história legal. As pessoas ficam assim, sabe, com vergonha de falar, de contar um caso, sabe? Então, modéstia à parte, nesse livro eu estou bem sem vergonha no desrespeito, sabe, a falar das minhas virtudes e imperfeições, sabe? Você não pode ficar muito preso ao julgamento, sabe? Você tem que soltar. Não tem nada que possa escandalizar, na verdade, porque nós somos todos, né, de carne e osso, sujeitos, susceptíveis a todo tipo de emoção, tipo de alegria, de esperança. A gente é muito parecido em algumas coisas, né? E temos nossas idiosincrasias para perceber. Se a pessoa, todo mundo fosse igual, seria terrível, né? Ainda bem que nós somos pessoas diferentes, com percepções diferentes, mas a bem da verdade, eu estive observando, no alto dos meus 69 anos, é que nós somos muito parecidos, sim. né? O conjunto da obra, nós somos muito parecidos, né? Eu vejo você com a sua pronúncia diferente da minha, né? Falando de um lugar diferente do meu, é, e penso, nossa, que estranhamento, olha como é que ela fala as palavras. Mas, assim, eu acredito que nas coisas básicas, na identidade, mesmo como ser humano, a gente deve ter 80% de coisas absolutamente idênticas, né? E que bom que a gente tem, né? É, Coisas diferentes, né? Novidades, né? O outro é sempre uma surpresa, exatamente. não é isso? E o olhar para tornar algo que muitas vezes parece pequeno, você trazer de uma forma tão grande, né? Na escrita. Eu acho muito bonito isso. Quando eu escrevo alguma coisa que, para mim, foi muito fácil expressar, e quando o leitor lê, para ele é algo muito grande e pode Isso. causar uma emoção muito maior do que uma emoção minha. Então, é a capacidade de contar sobre uma emoção que é comum e que o autor percebe essa emoção e traz para o texto. É uma coisa muito linda. Eu sou muito apaixonada por escrever, por isso, né? Por essa capacidade É, de, de transformar a coisa simples e dar para ela um glamour no texto, né? E assim encantar esse leitor, né? A gente conseguir fazer isso é algo muito, muito, muito prazeroso, né? Sem dúvida. é A muito prazeroso, sensível, realmente. né? Que você traz para sua narrativa quando você fala de sua vida, de suas vivências, do seu olhar, dos seus valores, para dentro desse livro, desse texto, que pode ser visto como uma autobiografia de uma certa forma, né? Mas uma autobiografia com muita arte, né? Então, é o teu olhar de vida, né? Os teus valores, né? E essa conexão Hum. de encontrar esse teu público vai ser algo fascinante. Eu imagino que você está muito ansioso por esse momento. Quando é que esse livro vai Ah, estar sim. no mundo? Ah, sim. É inevitável, né? Essa ansiedade, ela existe sim. A gente não, a gente, na verdade, você disse muito bem aí, coisas que a gente escreve e que a pessoa às vezes pega, separa, até anota, né, no seu particular, como se fosse uma pérola, né, e aquilo saiu
de uma maneira tão natural, né? Aquilo brotou assim, tão espontaneamente. Então, o processo é muito interessante. Eu arrisco até dizer, estou vivendo, eu até comentei com você num texto essa questão mesmo, essa sensação, não sei se estivesse mesmo um tipo de gravidez, né? Fazendo uma comparação grosseira, mas tem um pouco disso, né, será que vão gostar do meu filho? Será que esse meu filho vai fazer sucesso? Será que ele vai ser bom para as pessoas? Né? Será que ele vai ser útil? Né? Você pode me dizer, olha, essa preocupação não faz sentido. Estamos falando de uma obra, né, que pode ou não cair na graça das pessoas. Não, meu senhor não sabe muito bem disso. Eu tenho plena consciência, não, não se trata disso. Né? É porque a gente passa, a gente que hibernou algum tempo ali, né, tentando fazer um trabalho, e quando você realmente, por exemplo, eu adoro escrever, mas lidar com a parte de divulgação, principalmente, por motivos vários, nunca foi o meu forte, né? O meu perfil nunca foi de sair e divulgar, né? Eu já estive, por exemplo, com a minha esposa em vários lugares que a gente sai mais para conhecer, né? Tá. E aí aparecia sempre lá um poeta da madrugada vendendo o seu livrinho. E a gente comprava, sabe, com boa vontade. Ele chegava nas mesas e oferecia o seu livro, falava ali um pouquinho, a gente comprava. Às vezes se deparava com uma coisa interessante, e às vezes não, mas tinha tudo a ver com aquele contexto, né? Só que assim, eu, Olivier, nunca me vi fazendo isso. E o mercado em si, né, às vezes eu chego a suspeitar, posso estar enganado, você que tem mais experiência pode até me dizer, né? Mas eu chego a suspeitar que as redes sociais, que um outro veículo, as plataformas sociais, né? Para quem tem esse domínio, para quem consegue trabalhar isso, acho que é uma coisa legal, mas para quem, como eu, especialmente, que não trafego bem, né, por esse campo aí, eu fico achando assim, olha, será que eu vou conseguir chegar até lá uma pessoa que está procurando um livro diferente, uma coisa boa de ler, uma coisa leve, é o que a gente mais quer, né? O que a gente mais gostaria que acontecesse. Mas é sempre uma incógnita, né? Sempre uma incógnita e a gente vai fazendo aquilo que ao alcance da gente, vai tentando sem fazer grandes planos ou projetos, mas o que a gente realmente gostaria mesmo é que lessem, Sim. né? Que lessem o livro, discutissem, amassem ou odiassem. Mas olha, eu tenho notícia aí de livros de autores bons e de repente eles entram na mídia não pela qualidade intrínseca dele, né, na obra, mas porque ele foi vítima ali, sabe? Alguém mandou tirar da prateleira, aí vira notícia de manchete de jornal e tudo. Agora eu vou ler, porque esse livro deu pau. É uma coisa meio maluca, sabe? Meio maluca, né? Eu espero que eu não seja preciso fazer nada disso para que eu consiga atingir o meu público-alvo. Olha, Olivia, eu acho que é o seguinte, que o livro ele é uma obra de arte, é um produto comercial, né, também. E ele tem vida, sabe? Ele tem uma história por trás dessa história que a gente conta. História Sim, é história, né? E cada livro, assim como cada autor, tem a sua história.
sabe? Eu acredito muito nisso. Então, o que vai acontecer com o teu livro vai ser algo totalmente diferente com o que acontece com o meu ou com o de autor fulano ou cicrano. E isso não quer dizer que uma obra seja melhor ou pior que outra, não por isso. Mas se eu acredito que sim, que o trabalho da divulgação é muito importante. A gente precisa realmente divulgar para que as pessoas saibam que nós existimos e que nossa obra está no mercado. Isso é essencial. Mas eu também acredito muito que, se tratando de uma obra artística e de algo que é tão nosso, sabe? Que é tão necessário para a gente escrever e ser lido, a gente precisa entender a apreciar essa caminhada, a gostar do que a gente está fazendo. Não entender só como um trabalho que não está dando um retorno financeiro àquele que a gente gostaria que tivesse. Aquela quantidade de leitor que a gente gostaria de alcançar. Mas se apreciar cada passo dessa trajetória. Cada leitor que a gente encontra, cada pessoa que a gente toca com o que a gente escreve, cada retorno. Então, ir apreciando de um por um, como se fosse milhões. Sabe? Eu acho que isso parece muito poético eu falar dessa forma, mas se faz toda a diferença para a vida da gente, principalmente quando se trata de uma obra literária, quando se trata de um livro. E assim, isso é tão energético que vai trazendo uma coisa, vai trazendo outra. E os resultados, eles começam a acontecer realmente. A gente consegue alcançar esses leitores, ou esses leitores nos alcançar. Então é muito bonito esse processo, né? Mas eu gostaria muito que você informasse aqui para as pessoas, que eu tenho certeza que já estão todas curiosas. Quando é que esse livro vai estar disponível para compra? Quando é que vai ser o primeiro lançamento? Conta sobre isso. Tá bem. Gilberto, primeiro eu não posso deixar de comentar, né, como que você tem essa facilidade de dizer todas essas coisas bonitas. Você está de parabéns. Obrigada. É muito legal isso tudo que você disse, né? Muito legal mesmo. É, sou obrigado a concordar. Bem, o que acontece? Eu, desde sempre, eu tive na minha cabeça que o livro deve ser lançado no mês de setembro. Sabe, se é um detalhe, mas provavelmente, né, o livro vai estar pronto, disponível, tá? E o lançamento também eu vou comunicar em tempo, né? Provavelmente será no dia 7 ou no dia 14 de setembro, tá? Num lugar aqui bem gostoso aqui, né? Em Belo Horizonte. Eu faço questão mesmo que seja um lugar muito agradável, eu possa receber os convidados, né? Então, o que eu posso antecipar é isso, porque, na verdade, existem alguns pequenos detalhezinhos de encaixe que eu ainda não consegui resolver, que eu desejaria muito já ter isso para te passar, confesso. Mas é que eu tive alguns atropelos aqui, pessoais, que não me permitiram já ter essa informação. Mas eu posso te dizer que o lançamento mesmo será no início de setembro. O dia 7 é um dia legal, embora concorra com um feriado, né, nacional. Sim. Estou ainda vendo com relação a esse ineditismo se seria uma boa ideia, né? Ou de 14. O local também já está praticamente definido. Eu só não vou ainda te informar, porque ainda não falta acertar pequenos detalhezinhos, né, coisa pouca. Mas, se Deus quiser, essa semana eu já consigo liberar essa informação, né, para quem desejar. Terei o maior prazer, né, em divulgar esses dados. E aí já está lá, né, disponível para que as pessoas realmente leiam, se divirtam, riam,
de repente até chorem, né, critiquem. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal. E eu concordo plenamente com tudo que você disse aí a respeito da individualidade histórica, né, dessa relação, da produção de um livro, né? E como no meu caso, às vezes eu fico pensando, às vezes, bom, eu tenho consciência de que o gênero, né, é meio epistolar do meu livro, porque é como se fosse mesmo uma carta, né? Uma carta às pessoas, uma carta para as pessoas, né? Aqui, as pessoas do meu passado, uma carta às pessoas que virão, as pessoas do futuro. Então tem esse gancho, né? Então por isso que eu acho que tem essa coisa mesmo, né? O gênero que é muito comum as pessoas sentarem e colocar, né? Qual que é a prateleira ideal, né? É um romance, é um livro de poemas, é o quê, afinal de contas? Então eu teria um pouco de dificuldades em dizer o gênero, porque ele trafega um pouco por todos os da crônica, né? do conto, da poesia também, né? Então, eu fugi um pouquinho, desculpa da sua pergunta, mas eu ainda não tenho os dados, mas está pertinho. Eu mesmo já estou louco para informar, para né, contabilizar essa informação repassada. Né? Eu já queria muito ter isso para aproveitar esse encontro com você e te passar, mas infelizmente não deu. Que maravilha. Mas logo, logo a gente traz essa informação aqui para as pessoas que estão na expectativa de ter essa live, Se Deus né, quiser. de fazer essa leitura, que eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Né? Eu estou muito ansiosa também para conhecer, para saber um pouco mais sobre você, sobre seu escrito, né? Sobre seus atravessamentos, que eu tenho certeza que vai estar nessa obra. E eu estou super Olha, também, viu? hoje, Eu tenho certeza então, que também estão super curiosas, ansiosas por esse momento. E logo, logo a gente sim, dá informação aqui também, através do Instagram, e as pessoas com certeza vão se prestigiar. Deus quiser, estamos juntos. Então será incrível, tá? Tá ok. A sua companhia tem sido muito legal aí, sabe? É, tudo que nós combinamos, você está cumprindo com honras e efeitos especiais. Né? Então, assim, eu estou muito bem acompanhado, graças a Deus, nesse processo aí. Então, o que há de vir, virá e será o melhor que podia acontecer nesse momento. Né? Então, eu estou muito feliz de participar, né, desse processo. Eu estou muito satisfeito comigo. Coisa boa, que alegria. Presunçoso, presunçoso demais, né? É isso. Não, mas é real, tá certíssimo. Isso faz toda a diferença. Né? Isso é muito importante, saber o que a gente está produzindo. Então, muito obrigada, Olivier. Muito obrigada. Foi muito, muito, muito especial. Muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente. Então, se mantenham atentos. Logo, logo a gente traz mais informação da data de lançamento para quem residir aí na cidade do Olivier, em Minas Gerais. Não é isso? Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, vai ter a oportunidade de ir para o lançamento presencial. E quem não for, vai ter a oportunidade de adquirir a obra mesmo assim. Então, logo, logo a gente vai ter comentários sobre essa obra, que será maravilhoso. Então, seguimos aí o trabalho com muito. Legal demais. Nossa live vai. Ok, Juliana. Então, quem não assistiu agora, que assistir posteriormente, será um prazer imenso. Então, compartilhem a live também, isso faz muita diferença para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais sobre o Olivier e também fiquem nessa expectativa dessa obra no mundo. Um abraço a todos. Ok. Bye, bye. Obrigado, um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.